A paz, Senhor Jesus, irmãos. Tem uma palavra aqui do coração de Deus para o nosso coração. Está em Provérbios capítulo 30, versículo 32, diz assim: Se obeaste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. Então, essa palavra, esse único versículo aqui, ele dá uma lição muito grande pra gente. Porque tá falando, se você obear loucamente, o que é obear loucamente? Se você fez alguma coisa sem direção, se você fez algo errado, algo sem pensar, e elevando-te, e se imaginares o mal, põe a mão na boca. Quer dizer, além de você ter feito algo errado, algo fora da direção, algo que parecia uma loucura. Porque o ser humano, ele erra, ele é falho. Ainda mais quando ele não tá na direção do Senhor, quando ele tá muito nervoso, quando tá muito irado, quando tá cabisbaixo. A pessoa, quando ela tá muito triste, ela pode tomar decisões erradas, fazer coisas erradas. Ou quando ela tá muito feliz também, ela pode fazer coisas erradas, tomar iniciativas erradas. Mas depois que passa aquele sentimento, aquela emoção, o calor da emoção, até mesmo no meio de uma situação, de uma briga, de uma discussão, ela, quando os ânimos voltam para o lugar, ela fala assim, meu Deus, olha o que eu fiz. Porque isso é os frutos da emoção. Por isso que a palavra fala que a gente não deve andar por emoção, mas a gente tem que andar pela fé e pela palavra de Deus, para a gente poder tomar as decisões corretas. Mas fala assim, que quando a gente toma essas atitudes loucas, sem pensar, a gente faz coisas sem pensar, a gente age e faz aquilo que é mal, a gente obra loucamente, segundo esse versículo de Provérbios, aqui tá falando que é pra gente colocar a mão na boca, porque às vezes tem pessoas que elas cometem erros, elas falham, e de repente elas imaginam o mal, como nesse versículo fala, tem versões malignas. No momento, ela tem pensamentos malignos, pensamentos errados, elas pensam coisas contrárias às pessoas. Às vezes ela olha para uma pessoa e imagina uma coisa ali que não tem nada a ver. E o que acontece com as pessoas? Elas falam, elas abrem a boca e falam fofoca, né, intriga, coisas que nem é. Às vezes a pessoa nem sabe da informação inteira, da informação correta, e ela tá falando de algo que ela nem sabe. Então aqui tá falando, se você imaginou uma coisa, se você se elevou, quer dizer, às vezes o coração se encheu de soberba, de orgulho, sabe? A pessoa que sente assim, quando a pessoa ela vai falar algo, julgar alguém, criticar alguém, é porque ela se encheu de uma posição que não é dela, se encheu numa posição de juiz. E a palavra do Senhor diz que só existe um juiz, que é Deus. Então nós não estamos em posição de julgar e de criticar a vida de ninguém. E aqui em Provérbios está falando que se a gente se elevar e imaginar o mal, é pra gente colocar a mão na boca. Tanto da gente, se a gente fez algo errado, ou se a gente imaginou algo errado, não é pra gente ficar falando. É pra gente colocar a mão na boca. Porque das nossas atitudes, das atitudes que podemos ter, infelizmente, porque o ser humano, ele falha. Se você teve uma atitude louca, você não deve compartilhar com o seu próximo. Porque até o pecado, quando ele é falado, ele produz mais pecado no outro. Biblicamente falando, acontece só de falar do pecado, isso traz mais pecado. O pecado ele tem que ser confessado para Deus. Se você errou, se você falhou, se você fez algo que você não deveria ter feito, você deve pedir perdão a Deus. Até porque quando você fala para o outro não vai entender e vai te julgar. Então melhor você levar para Deus, que ele vai te julgar, ele vai te julgar porque ele é juiz e ele vai te perdoar do teu pecado. E se você pensa alguma coisa ruim, não saia falando algo que você não sabe da vida de alguém ou algo que você não entende. Se veio um pensamento ruim, não coloque para fora, mas faça como esse provérbio fala, coloque a mão na boca. Para você não pecar contra Deus, para você não pecar contra o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Então que a gente possa ter responsabilidade sobre tudo aquilo que sai da nossa boca. Os pecados que o homem tem, ele deve confessar para o Senhor, porque só Deus pode perdoar. O teu próximo não vai poder te perdoar, ele não vai poder te remir, ele não vai poder remir a tua alma do pecado. Né? Só Deus pode remir, só Ele tem poder para perdoar dos pecados e salvar. Em relação a imaginações que a gente tem que podem ser erradas, tortas, fora da direção de Deus, até mesmo em relação a outra pessoa, em vez de nós falarmos qualquer coisa, nós devemos colocar a mão na boca, para não fofocar, para não arrumar confusão. E se a gente não entende algo, a gente também deve levar isso em oração. Senhor, eu tive esse pensamento, mas eu sei que esse pensamento é errado. Leve e eleve os seus pensamentos, até mesmo os pensamentos errados, à luz da palavra de Deus. E você vai ver que aquilo que você pensou, se você entrar ali na palavra, você vai ver, a palavra ela vai confrontar aquele pensamento, aquela imaginação errada que você teve, você vai ver, olha, o que eu estava pensando estava errado, eu não devo falar isso, eu não devo fazer isso, porque a Bíblia me diz que eu não devo falar isso. Ou quando você leva uma imaginação que você teve errada diante de Deus em oração, Ele vai mostrar para você, através do Espírito Santo, que aquilo que você estava pensando acerca de uma pessoa era errado. E mesmo que aquilo que você pensou era correto, que estava acontecendo na vida do outro, você não tem direito de julgar ou de falar. Porque é algo que só Deus pode fazer. Amém? Então que Deus possa abençoar a vida de todos.